Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar de Angola. Angola tem um novo presidente, a tomada de posse foi a semana passada, foi uma tomada de posse seguida com muita atenção em Portugal, assim como é seguido com muita atenção em Portugal todo o processo de transição. Angola foi gerida durante décadas por José Eduardo Santos. O seu tempo no poder ultrapassou, por exemplo, o tempo que Salazar esteve no poder em Portugal, no número de anos que ele ocupou a presidência da República. Enfim, Salazar era presidente do Conselho, mas o tempo que foi realmente o principal homem político de Angola. Há toda uma estrutura de poder construída em torno da figura de José Eduardo dos Santos, poder político e também poder económico, e agora vamos passar por um período de transição e com muitas interrogações. Até que ponto o novo presidente, João Lourenço, consegue ocupar o lugar de uma figura tão marcante como foi José Eduardo dos Santos, até que ponto o equilíbrio entre os diferentes interesses e forças presentes dentro do próprio MPLA, que é o partido do poder em Luanda, se vão equilibrar, vão permitir que não haja, digamos, instabilidade, não haja outro tipo de problemas. Isto para além da situação de um país que não, enfim, continua a ter enormes problemas de desigualdade, enormes problemas de cumprimento com as normas e as regras, nomeadamente o enriquecimento das suas elites, um país onde há também muitos recursos naturais, mas muito mal distribuídos, recursos naturais esses que já viveram melhores dias no que diz respeito ao seu valor de mercado, nomeadamente no caso do petróleo, um país onde a oposição se queixa, por um lado, de falta de liberdade, e tivemos recentemente algumas polémicas que envolveram ativistas que estiveram presos e greves de fome, e também com muito impacto e muita repercussão em Portugal, e, por outro lado, algumas queixas em relação ao próprio processo eleitoral. Chamo-me Garapinto. Muitas pessoas receavam que este momento fosse uma espécie de hora da verdade. Quer dizer, Angola viveu muitos anos de guerra, primeiro guerra enfim, com os portugueses, não é? Portanto, enquanto que durou 14 anos, 13 anos, 13, 14 anos. Estava em 74 relativamente pacificada, mas depois a seguir viveu uma guerra civil de quase 30 anos. Quase 30 anos, que durou muito tempo, praticamente só se extinguiu quando o Savigny foi morto. Exatamente. E, portanto, o país foi devastado em grande parte, e tornou-se um país imensamente macrocéfalo, em torno de Luanda, e também muito desigual, com uma enorme acumulação de riqueza nas suas elites, ou nas suas elites de poder, muitas delas muito ligadas à estrutura de poder das Forças Armadas, não é? Que num país em guerra, naturalmente, sim, tinham mais poder, e essas diferentes fações, no momento em que o arquiteto do regime desaparece, obviamente sai do palco, como é que havia muito receio de que quem o substituísse não tivesse a autoridade para manter estes equilíbrios, porque são equilíbrios que ultrapassam apenas saber quem ganhou ou quem perdeu as eleições, não é? Bom, eu acho que Angola tem enfim, tem essa história, digamos, de luta pela independência, digamos, tem essa história de luta armada pela independência, tem a história também depois de uma longuíssima guerra civil. E eu acho que esse é o processo de formação da maior parte dos Estados, quer dizer, a maior parte dos Estados, desde começar pelos próprios Estados Unidos, para não irmos mais longe, o processo de formação da nação americana foi a Guerra da Independência e Guerra Civil. É um processo, a maior parte dos países africanos não teve esse processo, porque a independência foi geralmente outorgada, digamos assim, pelo colonizador, ou pelo poder dominante, até em vista dos seus próprios interesses, e não foi aí o caso. E, portanto, isto gerou, por um lado, com certeza todos esses problemas, mas também teve algumas vantagens que normalmente não são vistas quando se olha para Angola. A construção do Estado foi muito acelerada. A guerra
a Guerra Civil, sobretudo, destribalizou, que é um fator fundamental e que eu, na maior parte dos países, por exemplo, da francofonia, cada vez que há problemas, emerge o problema do tribalismo como uma violência tremenda. Mas, digamos, os problemas tribais em Angola não têm, por exemplo, a relevância de uma Guiné. Não, mas deixaram de ter. E, apesar de tudo, mas a base histórica de alguns era tribal. Mas e a base da UNITA até era uma base muito tribal. Mas deixou de ser, curiosamente, a guerra que exatamente destribalizou em dois sentidos. Primeiro, atirou as pessoas para as cidades, não é? Porque o campo, apesar de tudo, numa guerra é sempre mais inseguro. E depois mostrou, quer dizer, quer os soldados, quer os guerrilheiros, por onde andaram, acabaram por se cruzar com os locais ou com os locais, e, portanto, tudo isto gerou um fator, digamos, de construção nacional que eu acho que é muito importante. Segundo ponto, que eu acho que também é importante e explica às vezes que as coisas aparentemente poderiam correr mal, não corram mal, é que a guerra também foi uma grande vacina para todos os que a viveram. A gente viu agora, normalmente, estes processos de eleições africanas, ainda agora vimos no Quênia, temos visto, já nem falo na RDC, nem nesses sítios, normalmente são altamente violentas. Angola não teve violência nas eleições. Teve depois uns protestos, teve uns protestos em relação, digamos, às contagens e às fraudes e tudo isso, mas todos esses protestos foram, e os deputados da oposição tomaram os seus lugares. Aliás, a oposição passou também, hoje em dia, 40%, o Bloco do Poder são 60%, o Bloco da Oposição são 40%, e com uma coisa muito curiosa, Luanda, que era uma espécie de cidade santa do MPLA, em Luanda a oposição somada tem quase 52% e o MPLA 48%. Portanto, isto para mim é um indício, enfim, que se as eleições tivessem sido manipuladas, talvez não fosse esse resultado. Mas, enfim, é outra questão. Terceira questão que eu acho é que, e eu conheço bem, conheci Angola nas três fases. Conheci ainda na fase da administração colonial portuguesa, conheci na fase da Guerra Civil e conhecia hoje, não é? E há de facto uma coisa que não é, que as pessoas muitas vezes não se dão conta. Há de facto, dentro de facto disso que o Zé Manuel referiu, de grandes abismos em termos sociais, de grandes áreas, sobretudo à volta de Luanda, ainda com grande miséria, etc. Mas há de facto também muita coisa que se vê, por exemplo, em Angola, não há hostilidade, que é uma coisa curiosíssima, não há hostilidade nem há veneração em relação a um branco, que é uma coisa curiosíssima, porque na maior parte dos países africanos ou há uma coisa ou há outra. Em Angola não há, quer dizer, esses aspectos de racismo, de tribalismo, etc., desapareceram. E depois, há também um fator que aqui é muito, que eu acho que é muito importante neste tipo de transição. E quando se fala, por exemplo, enfim, com certeza que há, não se pode exigir também que os novos Estados tenham regimes, enfim, democráticos. Ainda agora estivemos a ver e falámos a semana passada na Catalunha e vimos violências na Catalunha que também não se esperavam muito ver aqui na Europa Ocidental. Apesar de tudo. Mas, apesar de tudo, quer dizer, esperavam mais depressa ver em Luanda aquele tipo de violências do que vê-las na Catalunha. Mas, em termos de repressão, também temos, uma grande parte dos Estados africanos, os opositores não têm, quer dizer, sequer, enfim, a publicidade, porque às vezes aparecem da noite para o dia e não se fala mais no assunto. Portanto, em níveis de repressão, também, considerando exatamente o que se passa, não considero que seja, nesse aspecto, um Estado que esteja nos piores. Pelo menos até é um Estado bastante diferente disso. Agora, neste momento, há de facto o problema do novo Presidente. É essencialmente o que é de facto assegurar uma transição, como você disse, também tem que ser assegurado dentro do próprio partido no poder, mas em que ele conta também com uma força da oposição, hoje relativamente significativas, embora divididas, mas enfim, há um bloco da oposição que no fundo representa 40% dos eleitores, e tem que ter ali, de facto, uma questão. Eu penso que o Presidente Eduardo Santos saiu, porque, enfim, foi analisando a sua própria condição de saúde, etc., decidiu que era o melhor que tinha a fazer. Sair pelo seu pé, e penso que vai sair, em geral, mesmo também do partido. Não penso que vá, porque isso seria o pior que poderia acontecer,
para Angola neste momento era ter duas forças paralelas, quer dizer, Duas cabeças. Ter duas cabeças, quer dizer, e isso eu penso que isso, e não é por, nem sequer é uma coisa de truque, eu acho que é genuinamente o novo poder, isso foi pactado, foi negociado. Mas o presidente, o João Lourenço, vai também ser o líder máximo do MPLA? Não, eu penso que, aliás, não sei, não estou nesses segredos deles, mas olhando para as coisas, até é natural que haja uma divisão, não sei se vai haver ou não, mas até pode acontecer que haja uma separação entre a chefia de partido e a chefia de Estado. O que, aliás, do meu ponto de vista, seria positivo. Quer dizer, seria positivo porque era exatamente também um... E depois o grande problema que Angola tem pela frente, e onde aí acho que entra um bocadinho, enfim, e já entrou há muito tempo, a cooperação não, enfim, as ligações económicas e culturais de Portugal com Angola, é de facto fazer a reconversão da economia, porque isso toda a gente, aliás, o novo presidente não tem falado de outra coisa, tem a noção que Angola tem que deixar de ser uma petroeconomia. Primeiro porque já não é possível ser uma petroeconomia. E depois porque isso é pouco saudável para tudo, quer dizer, mesmo as petroeconomias são sempre fontes de grande corrupção, porque é o tipo de produto que se presta a isso, não é? E, portanto, tem que ser aquilo que foi e que tem condições para ser, que é uma economia agrícola e agroindustrial muito importante. Os recursos mineiros também são enormes. Agora, para isso, tem de facto que atrair investimento. Isso o novo presidente também tem falado muito na ideia de uma liberalização do investimento, de uma proteção ao investimento estrangeiro. Todas essas coisas, enfim, que se espera que faça. Embora, é evidente que, como em tudo, vai com certeza ter resistências de áreas instaladas. Mas nesse aspecto, o poder político em Angola é um poder bastante eficaz. E o novo presidente tem, enfim, dentro do que podemos observar, tem com ele dois elementos muito importantes das instituições do Estado, que é o partido e as Forças Armadas. Quem é este João Lourenço? É alguém capaz de estar à altura destes desafios? É uma figura, ele não parece ser uma figura com muito carisma, pelo menos ouvindo a sua... Carisma é os Santos que têm. Bem, mas, enfim, às vezes há líderes, nomeadamente em África, onde o carisma tem algum peso. Ele tem influência suficiente para, por exemplo, para abrir a economia, será necessário confrontar os senhores que, no fundo, controlam a economia angolana. Mas dependem muito do poder político. Pois dependem muito do poder político, mas por isso mesmo... Ou seja, o poder político tem, exatamente como foi quem deu, também pode regular. Isso aí... A questão é saber se ele tem força. Eu conheci em várias etapas da sua própria vida João Lourenço. Viu em funções do partido, em funções parlamentares, em funções governativas. Parece-me que a razão que terá levado à sua escolha pelo MPLA, depois de períodos de ascensão e de relativo apagamento nessa trajetória, é uma razão um pouco semelhante àquela que levou à escolha de José Eduardo dos Santos quando ele inicia a sua trajetória como presidente. Portanto, é alguém que pode arbitrar, é alguém que pode mediar algumas divergências, é alguém que poderá querer dar um sinal de renovação, mas sem ser radical em relação à eliminação do legado histórico. É alguém que tem flexibilidade tática na própria relação com os partidos da oposição e terá seguramente na relação internacional. Não nos esqueçamos que um dos cuidados dele, enquanto Ministro da Defesa, que era e candidato presidencial, foi a de fazer uma visita aos Estados Unidos a convite do Secretário da Defesa norte-americano. Portanto, João Lourenço é alguém que preservará sempre uma certa harmonia interna no MPLA, mas terá também o seu projeto próprio, a sua ambição e a sua rede de influências na sociedade angolana. Não se espera de João Lourenço nem
uma ruptura radical com o passado do anterior presidente, nem também um mimetismo completo. Ele, aliás, é casado com uma antiga ministra do Planeamento, que era alta funcionária no Banco Mundial, e que tem também as suas ideias próprias sobre a governação e sobre Angola, e tem vivacidade de espírito. Bom, o que é que isto significa? Isto significa que não vai haver mudanças imediatas significativas, porque a principal preocupação é a destabilizar precisamente a transição. Mas há peças que são jogadas, e há movimentações, e há substituições. E aí haverá seguramente um toque pessoal do próprio João Lourenço, que conhece bem a máquina angolana, porque em todas as posições onde esteve, essa oportunidade lhe foi sempre concedida. Ele é general, mas ele não é, digamos, um militar propriamente de origem militar estrita, um profissional das Forças Armadas. Ele teve um envolvimento nessa área, mas ele é fundamentalmente o que podemos considerar um comissário político na área militar equiparado a general. Mas a verdade é que não foi indiferente à lógica da transição ele ter feito um certo estágio como Ministro da Defesa. Penso que para consolidar melhor essa relação com a estrutura e a hierarquia, e para que essa relação não fosse apenas uma relação simbólica derivada da posição de comissário político junto das Forças Armadas adquirida no passado. Houve uma preocupação em fazê-lo estagiar nessa zona, porque obviamente essa zona é fundamental para a transição. E, atenção, temos que ver como a tradição MPLA aponta no sentido de não haver um dirigente do MPLA que tenha proveniência militar estrita. É certo que os dirigentes políticos cultivaram depois uma certa liderança em relação à área militar. Nos últimos anos, José Eduardo Santos foi crescente a sua assunção de um papel como Comandante Supremo das Forças Armadas, até visualizada em cartazes e pinturas murais junto dos quartéis, e um relativo apagamento da chefia militar no segundo nível. Depois, João Lourenço, ao ter feito esta reciclagem mais junto da área da defesa, também parte para a corrida presidencial já investido, digamos, de uma farda que pode ser usada no momento apropriado para, digamos, assegurar uma estabilidade nessa zona importante. Portanto, João Lourenço, alguém que sempre aspirou a uma posição de liderança, alguém que teve que enfrentar dentro do complexo jogo, que é o jogo do poder interno do MPLA, competidores e rivais vários ao longo do tempo. Alguém que teve que pactuar com o presidente anterior, aqueles momentos em que o presidente anterior também acalentou a ambição de João Lourenço e lhe deu mais visibilidade, e aqueles outros momentos em que João Lourenço foi um pouco punido para uma retaguarda por essa ambição ter sido, porventura, declarada com mais vivacidade. Um jogo com alguns concorrentes diretos, bem posicionados, uns no governo, bem posicionados, outros até no mundo dos próprios negócios e das fortunas pessoais. E João Lourenço, não há dúvida que... João Lourenço, enfim, não é uma figura que nós costumemos associar àqueles generais e outras figuras como Isabel dos Santos ou como o antigo dirigente de Sonangol, que tenham fortunas pessoais muito grandes. Ele não vem bastante dessa linha. E penso que isso, aliás, é o que lhe deu algumas qualificações
para, sem sobressalto, poder ser guindado à posição de presidente, ele não representa uma ameaça radical a esses sectores, mas ele não é uma expressão orgânica total desses sectores. Portanto, mantém um poder de arbitragem, se quiser, na área política, na área militar, na área dos poderes económicos. E isso é o que fez com que ele não tivesse candidato visível alternativo, não tivesse grandes manobras conspiratórias para impedir a sua entronização. Porque, na verdade, em Angola é a escolha pelo MPLA que representa a eleição de facto, porque a eleição popular é uma convalidação dessa escolha política a nível do partido. E as características com que ele sempre geriu também uma certa disciplina, se quiser, em sentido genérico, um certo espírito de serviço ao partido que o leva a acatar com humildade alguns momentos em que a sua trajetória teve que ser retardada. Isso também talvez o tenha qualificado para que todos dissessem, bom, mais vale este, porque este vai aqui representar, digamos, a abóbada deste sistema e, primeiro, não nos vai fazer perder, porque todo esse sistema tem a necessidade de apresentar um candidato que seja um vencedor, e ao mesmo tempo não vai criar angústias especiais a sectores internos que façam isto abanar bastante. Portanto, é uma trajetória paulatina de quem, conhecendo o meio em que se movia, atuou com cautelas, com prudências cautelares em relação à sua própria ascensão para não criar antídotos antes do tempo. Há uma coisa que muitas pessoas em Portugal têm curiosidade, até porque é uma figura com peso na economia portuguesa. A filha de José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, vai continuar a ter o peso que tem nos negócios em Angola? A sua preeminência pode ser posta em causa? Como costumam dizer os americanos, é uma das perguntas dos... $1 milhão. $1 milhão, agora já, enfim, dólares... $1 milhão já não é assim muito. Já são, podem ser 10 ou 100, quer dizer... Vamos ver, é evidente que estes sistemas geram, todos estes novos Estados, geram sempre este tipo de favoritismos, este tipo de vantagens das pessoas que estão próximas do poder, ou por família, ou por outras ligações, não é? Eu creio que o João Lourenço tem a noção, e eu penso, enfim, é preciso ver que há ali um momento em Angola, antes da quebra sobretudo antes da quebra do valor do petróleo, que se vê pela primeira vez o aparecimento de uma certa classe média. Muito pequena, muito restrita, ainda muito ligada digamos, ao Estado, mas a nível ainda de funcionários, de públicos, há de facto ali uma relativa melhoria dessas condições, que depois de facto atrofia um bocado. E eu acho que uma das razões que o João Lourenço tem que ter, enfim, em mente é que tem que avisar, digamos, àqueles que a gente pode considerar os super ricos ou os super poderosos do sistema, que têm que se preparar, enfim, para tempos de alguma maior austeridade, ou pelo menos, e tem que dar outra vez esperança a essa classe média. Austeridade, não, austeridade relativa, mas quer dizer que, por exemplo, todo um tipo de favoritismo... Vão ter que baixar a qualidade do champanhe que hoje, exatamente, tem que se a questão da ostentação, por exemplo. É preciso ver que Angola, nesse aspecto, e basta olhar as redes sociais e aqueles jornais todos que se publicam lá, que têm, quer dizer, toda essa vida é muitas vezes publicada, e às vezes até com imensas coisas que nem sequer chegam a ser verdade, mas não interessa, é a ideia. Portanto, essa ideia de uma certa morigeração, eu acho que ele tem essa noção. Eu acho que, aliás, como o Jaime Gama estava a dizer, a mulher do Presidente, a doutora Ana Lourenço, ela conhece bastante bem a economia angolana e passou uns anos nos Estados Unidos, portanto sabe que hoje em dia o clima internacional dos países, enfim, de que se espera
os investimentos, etc., não está muito para tolerar esse tipo de situações. Ela sabe perfeitamente isso. Aliás, mas há uma coisa... Deixa-me só introduzir esta coisa. Uma das coisas que havia um bocadinho de noção, mesmo em Portugal, é que queria-se fazer um negócio em Angola e, a primeira, era preciso um parceiro angolano. Depois o parceiro angolano tinha que ter maioria, ou pelo menos uma posição de... Mesmo que fosse um parceiro... Sim. Mudo, digamos assim. Silent partner. Silent partner tinha que... Sabe que às vezes esses... Eu tinha a maioria de capital e dos proventos. Tinha um amigo... Essa situação, que é uma situação naturalmente que atrofia a economia, eu acho que há noção, pode mudar. Eu acho que há a noção de que isso, aliás, tem vindo a mudar lentamente, mas está. As pessoas têm a noção hoje, que isso não pode continuar assim. Quer dizer, porque hoje em dia, vamos lá ver, o investimento... Isso era um direito, uma espécie daquilo que antigamente, em tempos medievais, havia que era o direito de pernada, não é? Não, mas isso, quer dizer, o direito de escolher os negócios... As pessoas têm a noção hoje em dia que isso não é possível mais, porque, quer dizer, o investimento, o capital é um bem relativamente raro. Hoje em dia, porque até pelos excessos que houve nesses aspectos, há um certo controle, há um policiamento desse tipo de coisas. E se as condições são muito... As pessoas, por aí, simplesmente não vão. Quer dizer, com o fim da Guerra Fria, para bem e para mal, e com esta nova ordem, ou desordem, se quiser, nova desordem mundial, quer dizer, esse tipo de investimentos, hoje em dia também não está disponível para isso. Quer dizer, o investidor se vê que tem problemas, que tem dificuldades, que lhe criam situações de inferioridade ou de insegurança, por aí simplesmente não vai. Portanto, eu penso que isso, uma pessoa como João Lourenço, que depois poderá não ser uma figura, carismática no tal sentido, mas que é um homem lúcido e que tem uma consciência, das condições do país em que está. Conhece bem, até porque conhece bem, foi secretário-geral do partido muitos anos, foi governador de algumas províncias, conhece muito bem a máquina, conhece, e tem, portanto, e também tem essa noção do exterior. É preciso ver que o presidente Eduardo Santos era um homem que viajava pouquíssimo, então nos últimos anos ainda menos, e que também estava, no fundo, um bocadinho rodeado também por gente que também lhe dava sempre uma imagem, este não está nessas condições, exatamente até porque também passou ali uns anos digamos assim, de uma certa obscuridade, não é? Como segundo vice-presidente da Assembleia, uma coisa qualquer desse género, até ser outra vez puxado exatamente para as razões que há bocadinho o Jaime ali estava a apontar, para ser, digamos, uma figura de mediação neste momento. Portanto, ele tem a noção. Agora, a questão do mudar depressa ou do mudar devagar também é uma questão muito importante, porque há uma expectativa, de facto, de mudanças. E tem que haver algumas mudanças, ou pelo menos sinais de mudança. Tem que haver sinais. Havia-me um ponto aqui que o Jaime queria introduzir, o que é que era? O que eu queria dizer é o seguinte. Primeiro, a comunidade internacional, até um certo ponto, foi durante bastantes anos complacente com Angola, porque Angola é, de facto, um país com grande valor na inserção africana e pelos seus recursos naturais na economia mundial. E é preciso não esquecer, Angola é um país onde se realizam etapas de progressão significativas em relação à sua saída da órbita soviética e da influência cubana. E isso só foi feito mediante algumas compensações. E, portanto, há um período da vida e da economia em Angola onde essas coisas vão acontecendo em paralelo. Não nos esqueçamos o que era Angola em 75, em 76, 77, 78 e o papel de Zé Eduardo dos Santos na saída dos cubanos de Angola, a negociação com a África do Sul e com os americanos, depois as negociações com a UNITA, as negociações entrecortadas de campanhas militares, mas no fim uma acomodação interna da UNITA ao sistema. Enfim, tudo isso é um trajeto... Uma certa integração das élites, aí não podemos negar. Interessante. Depois, em Angola,
não se pode dizer que Angola seja um regime dirigido pelo MPLA. Porque o MPLA, no período de Eduardo dos Santos, também sofreu uma profunda transformação devido ao desenvolvimento de um sistema arbitrado a partir do Futungo em relação ao partido, em relação à área militar, em relação aos serviços de informações, em relação à comunicação social, em relação aos sectores económicos e em relação à administração. E na administração há um dado muito importante. Basta ver, aliás, a dimensão dos ministérios em Angola. Qual é o ministério que tem o edifício mais moderno, maior e mais vibrante? O da administração territorial. Quem foi o ministro nos últimos anos, aproveitando o dividendo da paz? Bonito Sousa, que é o vice-presidente. Qual é o grande poder do Ministério da Administração Territorial? É o de fazer a conjugação, através dos governadores de província e da sua coordenação, entre os ministérios nos seus programas nacionais e depois a sua afinação para as diversas áreas territoriais. E aí é que reside um grande poder político do MPLA em relação à totalidade do território. Que, aliás, a votação fora de Luanda é maior. João Lourenço é alguém que vem da máquina do partido. É alguém que fez um tirocínio de graduação militar que possuía num grau menos efetivo com a sua passagem por Ministro da Defesa, articulando também a área militar, e que vai buscar como vice-presidente alguém que no governo é quem detém a rede da coordenação dos governadores de província, que num país como Angola, num país africano, num país como Angola, é fundamental. Alguns governadores têm muito poder. Quando se chega, ou quando Cubango, quando se chega ao Uambo, quando se chega ao Namibe, aí é que se vê o que é o poder do governador, quer sobre a economia, quer sobre as extensões da administração central às províncias, quer sobre o próprio controle político do MPLA. O MPLA tem ali nitidamente uma posição subordinada em relação ao poder do governador de província. E é isso que é a máquina das campanhas eleitorais. Quando o governador é uma pessoa com peso político também em Luanda. E, aliás, de uma maneira geral, alguns governadores têm esse peso. Foram mandados ser governadores para fazer aliás, um estágio também. junto da administração territorial e reganharem um certo sentido de articulação com o país real e depois, em Luanda, terem essa conexão e esse sentido. Pronto, há o sistema de governo Angola-MPLA é um sistema não simples nem simplista, é um sistema sofisticado e interessante até de ser estudado de uma forma criteriosa, não de uma forma, digamos, demonizadora, porque aí também não se percebe nada de Angola. Mas quem quiser estudar com alguma perspicácia indo-empírico, encontra coisas interessantes. E eles, na verdade, foram capazes de criar uma coisa diferente de muitos outros países. E foram capazes também de gerir a sua inserção internacional. Porque, veja, basta observar o comércio externo de Angola. A diversificação dos países de onde Angola importa e dos países para os quais exporta, as relações cíclicas com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, as tensões e as reconstituições de relação com os Estados Unidos, com a França, com a Espanha, com a China, agora com a Índia, isso revela algum conceito sobre o que é jogar o país em múltiplas plataformas para obter, digamos, um rendimento político máximo para a posição e para converter isso numa capacidade política real. Não devemos menosprezar a governação angolana. Mas a governação angolana, uma das coisas nesta tomada de posse que deixou há uma perturbação em Portugal, sim. Foi no discurso de João Lourenço. A certa altura ele fala dos países
com quem Angola terá relações mais... Começa pelos Estados Unidos. Começa pelos Estados Unidos, a China, vai por aí, China, os grandes e de repente países. não vemos aparecer Exato. lá Portugal. E depois aparece uma linha a E seguir. depois uma linha a seguir a falar de países que respeitem a que serão soberania. também muito importantes, mas que é preciso respeitar. Mas sem citar Portugal. Isto minutos depois de o Presidente Marcelo ter sido mais ovacionado. Enfim, já foram esclarecidas as dúvidas. Foi mesmo uma ovação. Aquela história, se o assobio era uma ovação, aliás, não? Portanto, ter sido mais ovacionado. O que também é muito significativo. A relação entre o colonizador e o colonizado é sempre uma relação complicadíssima. Complicadíssima e, no caso concreto de Angola e na sua relação com Portugal, sempre foi aquela que, julgo que para Portugal e para Angola, sempre foi mais... Que tem mais significado, também temos que ver isso. Sim, foi de onde regressou o maior número de portugueses quando foram os retornados. Exatamente. Foi aquele onde era a colónia, era a joia da coroa, de alguma forma, no final. Era Angola, em Portugal seguia-se, tal como em Angola se segue o Benfica e o Sporting, mas isso não é só em Angola, é nas outras antigas colónias. Não sei até que ponto é que se seguirá também o Futebol Clube Porto, mas... Não faço ideia que eu aí sou rigorosamente ao centro. Não tenho clube. Ao centro. Mas o facto é que, por exemplo, durante muito tempo em Portugal discutia-se em PLA e UNITA como se discutia PS ao PSD, quer dizer, havia uma vivência muito perto, muito levada, as coisas muito a peito. E por isso foi levado muito a peito aquela omissão, não é? Portanto, qual é o significado real dela? Bom, eu penso que é evidente como tudo, e João Lourenço é um político cauteloso, portanto, e era um discurso escrito e lido, portanto, deve ter sido com certeza um discurso que foi meditado. Eu penso que aí há um problema de fundo e que é muito complicado e complexo, mas que temos que encarar com realismo. Há determinado tipo de conflitos, enfim, que entram, também muitas vezes, as pessoas em Angola às vezes também trazem os seus, como sabem que aqui é um espelho, é uma espécie de espelho refletor, também para Angola. E, portanto, e que até, digamos, os mídias portugueses são também seguidos e lidos, e a gente, quando está lá nos hotéis, vê constantemente as televisões e não sei o quê. Portanto, tudo isto é muito seguido. Usam isso muito como um refletor, muitas vezes, das suas próprias coisas internas. E aqui, enfim, no exercício, ou às vezes também com uma certa marca ideológica, porque eu aqui, aliás, quando foi das eleições de Angola, escrevi um artigo no Expresso, que, enfim, foi muito pensado também, chamado Angola já não é nossa, porque eu acho que esse assumir, que, por exemplo, durante a Guerra Fria, é preciso também pensar que durante a Guerra Fria, o conflito de Angola era um conflito também da Guerra Fria, ou seja, era um conflito que também envolvia posições ideológicas. E pronto, e portanto havia a questão do comunismo e do anticomunismo, era visto como tal. E eu aí diria que havia uma certa legitimidade, ponhamos as coisas, desse envolvimento. A partir do momento que isso desaparece, eu acho que o interesse português, e enfim, eu pessoalmente conheço bem os dirigentes do MPLA, da UNITA, da Casa CE, Belchi Vuc, que é de facto uma figura também muito relevante e importante na política angolana. Eu acho que todo o nosso contributo nisso deve ser sempre um contributo no sentido de ajudar e potenciar o entendimento. E claro, dentro do conflito político, que o conflito político não degenere nem em violência, nem em exclusão, nem coisas desse tipo. E, enfim, nesse aspecto alguma coisa se tem conseguido. Agora, há aqui um conflito das regras, enfim, das regras do Estado de Direito português, não é? Que, por vezes, não é, conflituam e são utilizados também em relação a determinadas figuras da vida política angolana. E eu julgo que também é um pouco isso, e aí, enfim, é uma questão, enfim, que eu acho que é importante não venha obstruir, porque aqui também há,
Eu conheço exatamente a questão da separação dos poderes e sabemos como é que essas coisas funcionam, etc. Mas aqui também tem que se pensar que há uma razão de interesse nacional, há uma razão do Estado, há uma razão de interesse nacional, e também não podemos tornar, digamos, a relação com Angola, que eu acho, acima de tudo, e penso que também outro dia o Presidente da República também falou nisso e o próprio Primeiro-Ministro também. É uma relação, acima de tudo, de povos, é uma relação, acima de tudo, entre o povo angolano e o povo português, é uma relação histórica, é uma relação marcadíssima, até pelo próprio cruzamento das pessoas, pelo sangue, por tudo isso, pelas questões de família. Portanto, tudo isso não pode ser também, não pode ficar refém, enfim, da aplicação, às vezes com um rigor que eu não vejo às vezes aplicar internamente, de determinadas, enfim, consequências jurídicas. E quer dizer, aliás, foi o Paulo Portas uma vez que disse que não se podia juristicizar. É evidente também, as justiças funcionam por si, mas quer dizer, eu acho que tem que haver uma reflexão nacional e tem que haver uma reflexão das próprias pessoas que estão nas instituições para medir exatamente as consequências políticas, sociais e económicas destes atos. Eu não tenho aquela ideia que também apareceu aí, que me parece completamente alarmista, que Angola então vai cortar as relações e voltam os dezenas de milhares de portugueses Mas, de qualquer maneira, tem que se levar em conta todas essas coisas. Eu acho que, enfim, e aí o Estado português tem que ter também, enfim, alguma preocupação de razão de Estado e de razão de interesse nacional no tratamento dessas questões. Jaime Gama, é possível, quer dizer, é possível olhar para isto nos tempos que vivemos, de facto, mais de acordo com uma lupa de realpolitik e menos com a abordagem que de alguma forma tem feito a escola em muitos aerópagos internacionais, de que o primado da lei, o primado dos direitos humanos, o primado do cumprimento de um conjunto de regras, algum voluntarismo internacional no sentido da promoção de valores. Olha, o Garzón com o Pinochet, nunca mais nenhum ditador saiu depois disso, pelo pé dele. Como é que se faz esse equilíbrio? E no caso português, no caso concreto de Angola, com Portugal, não é? Porque é um dilema para quem tem que... O equilíbrio não é fácil e a verdade é que em inúmeros casos há progresso, no outro há retrocesso e, portanto, não é fácil. Porventura, muitas vezes o normativismo acaba por ser contraproducente. Também há ausência de ação. Mas se virmos, há também uma progressão. Pode não ser uma progressão a ritmo surpreendente, mas há uma progressão. Isso é nítido no continente africano. E depois também temos que ter em linha de conta a caracterologia, a maneira de ser, a psique, a mente dos protagonistas. O mundo africano é fascinante em relação à sua diversidade e as políticas externas muitas vezes mais não fazem do que transmitir numa linguagem para a comunidade internacional aquilo que é a maneira de ser profunda dos seus autores. Totalmente diferente a forma como Moçambique, mais influenciado pelo Índico, pelo Oriente, conduz a sua política externa. O Senegal, a Namíbia, que diferença entre Namíbia e Angola, tão perto. Sim, mas que diferença... A Namíbia é um país que tem área muito grande, e pouca mas população. a população é quase um deserto, não é? Pois, mas que diferença entre o Zaire e Angola? Sim. Que diferença abissal. Angola não é um país, por exemplo, na área do islamismo. Angola é um país que pode... subtraído. A ambição de Angola de ser uma espécie de contrapeso Angola, à África do Sul Angola tem uma característica fabulosa. É que, tendo sido uma colónia, tem um espírito imperial. E o angolano é, por definição, orgulhosíssimo. A qualquer nível que esteja na hierarquia política ou social. Angola, a maior. Quando se fala com o angolano sobre qualquer assunto,
desde automóveis, feijões, a fruta e a outra coisa qualquer, o angolano está sempre a interromper e a dizer: nós em Angola também temos. Nós em Angola também somos. Quando o angolano tem... Angola é um país africano, mas é um país que não é igual aos outros países relação africanos. É muito especial. com o resto da África cortada por zonas desérticas e por rios. Exatamente. E, portanto, a sua articulação com o Interland leva-o pela carência a ser como que uma enorme ilha que olha para a África, mas também quer ter relações com o Brasil, com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, agora com a Índia. Portanto, há ali uma certa arrogância, mas que é o espírito dos angolanos. E é com isso também que temos que lidar. E depois, é muito interessante, uma das características negociais, os angolanos são muito táticos e são capazes de fazer voltas de 360 graus. Mas tudo isso tem que ser feito na base de uma retórica de afrontamento. E o afrontamento verbal faz parte da técnica intimidatória para vergar aquele com quem se está a negociar à nossa vontade, que é, no fundo, o que é a política externa. A política externa é a maneira de fazer com que os outros façam aquilo que nós queremos que façam. E o angolano nisso não é diferente de ninguém à escala internacional. Agora, é diferente de outros países onde não há o sentido da política externa, porque não há o sentido da comunidade política, não há o sentido da arrogância do reino africano, ou do Estado, ou da fronteira, ou da força, e da exibição aparatosa da força. Portanto, quando nós vemos na postura política angolana, ou até na postura dos editoriais que são encomendados pela postura política angolana, frases intimidatórias de uma densidade verbal imensa, devemos contextualizar o que é que isso significa, porque isso só tem um valor que tem, não tem outro valor. Já me repito, telegraficamente, porque nós estamos no fim. Nós somos, o angolano tem a teoria que nós somos os especialistas em África em intimidar os portugueses. E conduzimos isso com grande eficiência. A não inclusão de Portugal nessas referências do novo presidente de Angola demonstra duas coisas. Primeiro, como é muito importante para Angola usar esse tipo de característica íncita da sua própria alma na negociação, que é a intimidação, pôr o adversário destabilizado. E, em segundo lugar, revela outra coisa, é que, paradoxalmente, o país que é excluído da lista, numa análise de texto e numa análise de autoria, é porque é um país de grande relevância, porque senão não era objeto desse tratamento, porque isso não entrava. Claro. Bem, mas só digamos só uma coisa mais... É para obter um efeito. E esta descrição... o efeito é muito interessante. Resta saber qual vai ser o resultado dessa negociação com o aparato retórico. Esta descrição, de vez em quando, trouxe-me uma ideia à cabeça, que, em muitos aspectos, Angola é dos países africanos de expressão portuguesa, ou de língua oficial portuguesa, o mais parecido com Portugal. É sem dúvida. É sem dúvida porque, digamos, até pela sua própria composição, eu diria, histórica, étnica, e por tudo isso, quer dizer, é um país que tem de facto raízes imensas, familiares até, comuns, e eu costumo sempre dizer que, para bem ou para mal, os angolanos, para o bom e para o mal, são muito parecidos connosco. São muito parecidos connosco. Mas tem uma coisa que eu devo dizer, aliás, eu sou pessoalmente uma experiência disso. As pessoas que se afirmam também diretamente o que são, o que pensam, etc., nunca vi que fossem punidas por causa disso. Os angolanos respeitam também profundamente a firmeza. E eu acho que muitas vezes um dos nossos problemas é que oscilamos aqui, muitas vezes, não direi os governantes, os políticos, oscilamos aqui entre uma coisa altamente paternalista, não é?
E depois, portanto, tratamos, como às vezes costumo dizer, tratamos como se fossem umas tias velhas, não é? Com uma atenção e não sei o quê. E outras vezes encolhemos-nos também de uma forma um bocadinho subserviente. E, de facto, a maneira de ser do angolano não é para isso. Não, aí é um desastre. Queria acabar, também mesmo que acabar. Uma coisa que dizer, ver um dirigente angolano chegar a uma reunião internacional e compará-lo com outro é um espetáculo. O dirigente angolano ocupa o espaço físico, tem liderança, mostra poder. Outros não são capazes de o fazer. Depois, pese embora momentos em que possa haver uma grande agressividade retórica, o angolano tem uma característica, é incapaz de mentir a sério. Ou seja, é capaz de usar taticamente uma mentira para obter um efeito. Mas depois tudo isso se esbate, porque essa mentira não é para persistir. Opa, isto era uma técnica negocial. Tu sabes que eu estava a dizer isto, mas isto não é verdade, isto era só para conseguir uma coisa. Portanto, enquanto há outros representantes internacionais de outros países que você não consegue perceber o que é que estão a pensar quando estão na sua frente, o angolano na sua frente, mesmo que esteja a ser de uma alta agressividade consigo, nós conseguimos sempre descobrir o que é que ele pretende e onde é que ele está, porque não é capaz de mentir a sério. Bem, isso é uma qualidade. Acho que esta conversa foi interessantíssima. Para a semana esperamos ter de novo todos aqui com nova conversa igualmente interessantíssima. Até para a semana.